Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco no dia de hoje. Que nós possamos estar rememorando todos os feitos de Jesus em nosso coração, no nosso dia. Hoje nós vamos conversar sobre o último capítulo do livro de João. João descreveu os principais feitos de Jesus. Ele também descreveu os principais eu sou de Jesus. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, é assim, João fez tipo um apanhado de tudo o que Jesus fez, de tudo que ele presenciou, porque João foi uma testemunha ocular, ele conviveu com Jesus os 3 anos de ministério de Jesus, os 3 anos e meio, por isso ele podia descrever e falar o que era de mais importante. Então, João, na verdade, ele já está idoso, né? E ele está querendo chamar a igreja de volta ao primeiro amor, à verdade do Evangelho de Jesus, porque muitos já estavam saindo, mas João quis rememorar quem era Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus. Então, no capítulo 21 está escrito: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Então, é a terceira vez que Jesus vai se manifestar depois de ressuscitado. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Os discípulos, Jesus mesmo tinha dito para os discípulos que era para eles esperarem que seria enviado o Espírito Santo. Então eu imagino que aqueles estão à espera. Eles voltaram para fazer aquilo que eles gostavam de fazer, porque Jerusalém não era a casa deles. Então eles, enquanto esperavam as ordens de Jesus, a descida do Espírito Santo, o envio de Jesus, eles voltaram para pescar, voltaram para o mar de Tiberíades, que era onde eles moravam lá na Galileia, na Caná da Galileia. Aí Pedro diz: bom, vamos pescar, né? Porque é o que nós sabemos fazer. Nós não estamos mais seguindo o mestre morreu, ressuscitou, agora nós precisamos fazer alguma coisa, vou pescar. E aí os outros seguiram. Você vê aí que Pedro sempre foi líder, ele sempre toma a dianteira, ele decide o que fazer. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que na verdade é o João: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os discípulos vieram no barquinho. Simão Pedro outra vez toma a dianteira. Primeiro, eles não reconheceram Jesus. A gente vê que Maria Madalena também não reconheceu Jesus no primeiro momento. Então, Jesus foi ressuscitado com o corpo dele, mas com o corpo glorificado. É o que nós também seremos quando nós ressuscitarmos junto de Jesus, quando no final de tudo, no final dos tempos, quando Jesus voltar em poder e glória, nós receberemos um corpo glorificado. Por isso, os discípulos provavelmente não o reconheceram. Mas ele
quando João reconhece que é Jesus, né? Porque Jesus opera de novo o milagre, que ele foi o começo de tudo. Jesus, quando arrebanhou os discípulos, ele começou com um milagre, o milagre da multiplicação dos peixes. Ele falou: joga as redes. Pedro disse: bom, nós pescamos a noite inteira, nada pegamos, mas pela tua ordem nós jogaremos as redes. Aqui Jesus faz o mesmo milagre, né? Não o mesmo, mas um milagre parecido. Aí eles reconhecem que é Jesus. João fala: é Jesus. Pedro faz o quê? De novo, eles pegam a túnica, veste a túnica e sai nadando, não espera nem o barco, deixa os discípulos lá cuidando do barco, que estava cheio de peixe, que não estava conseguindo nem pegar a rede, e vai ao encontro de Jesus. Então Pedro, ele é líder, ele tem espírito de líder, ele pode errar, ele pode falar coisas que depois ele não faz direito. Como ele falou: Jesus, eu não vou te abandonar nunca, e abandona Jesus. Mas ele ama Jesus. E ele assim, ele puxa os outros. Aí eles chegam, né? Jesus está assando, né? Disse-lhe: trazei peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 150 peixes. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, porque sabiam que era o Senhor. Então, os discípulos, Jesus que faz? Jesus sabe que os discípulos estavam cansados, trabalharam a noite inteira e provavelmente com fome. E Jesus prepara um banquete. Jesus assa pão, assa peixe e pão para eles. Jesus é assim conosco, ele cuida do nosso físico, ele não cuida só da nossa alma, ele cuida também do nosso físico. A primeira coisa que Jesus fez foi alimentar os discípulos. Depois ele vai se dirigir a Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Então Jesus vai perguntar 3 vezes. Por quê? Porque Pedro disse que mesmo que os outros discípulos o abandonassem, ele não o abandonaria. Então Jesus vai começar a tratar Pedro, porque Pedro devia estar muito triste, muito abatido por ter negado Jesus. Então, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus pergunta para ele: tu me amas? 3 vezes. Então, Jesus está curando a alma de Pedro, curando o espírito de Pedro, porque ele devia estar abatido, muito triste porque negou o seu Senhor. Então, Jesus vai e o confronta para que ele entenda o que aconteceu, que ele não é melhor do que os outros, que ele, tanto é que ele não fala assim, amo mais, ele fala assim, ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não fala de novo: eu amo mais do que os outros. Não, agora ele já reconheceu que ele também tem as suas dificuldades, os seus pontos fracos. Aí Jesus vai perguntar por 3 vezes, né? E depois Jesus disse, na terceira vez, ele fica triste, né? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo para Pedro: continua o trabalho que comecei em você. Agora você vai estar pronto para dar andamento. Jesus sabia que ele era o líder, que ele ia puxar os outros apóstolos, os outros seguidores de Jesus. Em verdade, aí Jesus pega e fala assim: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo
e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que tipo de morte Jesus ia ter. Pedro ia ter. Pedro também foi crucificado, assim como Jesus foi crucificado. Só que pela a história da época não está na Bíblia. A história que se conta na época, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno de morrer como o seu Senhor. Então Pedro, voltando-se, viu que também eu, seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Então, eu vou morrer dessa forma. E João, como é que ele vai morrer? Jesus disse: se eu quero, respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Jesus está falando: olha, não importa a vida dos outros. Nós muitas vezes nos preocupamos muito com a vida dos outros. Como as pessoas estão servindo a Jesus, como as pessoas estão se comportando, se portando, se as pessoas falam de Jesus, se as pessoas dão testemunho. Mas Jesus fala: olha, se preocupa com a sua vida. A vida dos outros eu cuido. Jesus disse: se eu quiser que João viva até eu voltar, ele vai viver. É claro que Jesus não está falando que João vai viver até ele voltar, mas está dizendo: se eu quiser. Então a gente não tem que ficar se preocupando com a vida dos outros. É claro que se as pessoas estiverem andando por caminhos errados, dando mau testemunho, a gente pode confrontar as pessoas. Mas a gente tem que se preocupar primeiro com a nossa vida, com o nosso testemunho. E assim se encerra o livro de João. Fizemos o estudo sobre o livro de João e para minha vida foi uma bênção. Espero que tenha sido bênção para vocês também. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque nós temos a tua palavra a nos ensinar, a nos mostrar o caminho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor cura a nossa alma. Mas primeiro o Senhor cura o nosso corpo físico, o Senhor cuida do nosso corpo físico. Mesmo em meio a doenças, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos fortalecendo para que possamos passar pelas dificuldades firmados em Ti, com a Tua presença. Ó Senhor, isso é maravilhoso, saber que nós temos a Sua presença junto de nós. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos ser vaso de honra nas tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, para que possamos alcançar um coração sábio. Ó Senhor, obrigado por cada um que está ouvindo esse vídeo, por cada um que seguiu comigo essa jornada de aprendizado. Que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles. E que cada um possa ter a certeza que o Senhor está com ele em todo o tempo. O Senhor está conosco em todo o tempo. Louvado e bendito seja o teu nome. Eu te louvo, te bendigo e te exalto, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que veio aqui na terra, viveu conosco e sabe e conhece as nossas dificuldades. É no nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós nos achegamos até o teu trono da graça. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por ver o vídeo. Se puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo.